Hare Krishna! Meu nome é Bhagavan Das e é um prazer inenarrável poder gravar mais vídeo com você. E hoje nós vamos responder a pergunta: o que é o Tantra Hare Krishna? O que é o Tantra de acordo com Hare Krishna? Essa pergunta eu me fiz muito tempo sem saber assim por onde começar a encontrar uma resposta. Uma vez eu vi sendo perguntada por um mestre da nossa tradição, Acharya Deva, e eu fiquei frustrado com a resposta. Perguntaram para ele se os Tantras eram Hare Krishna. E ele falou: os Tantras Hare Krishna são Hare Krishna. Os Tantras que não são Hare Krishnas não são Hare Krishnas. Assim, eu queria um pouco mais do que essa resposta e acabou por aí. Mas pelo menos eu descobri que existem Tantras que são de acordo com Hare Krishna e Tantras que não são. Mas, seguindo com determinação, com esperança de encontrar essa resposta, por acaso eu ouvi a resposta numa aula de um outro mestre da nossa tradição, Bhanu Swami. E ali ele me respondeu satisfatoriamente o que é o Tantra Hare Krishna. Ele disse que o Tantra Hare Krishna é baseado principalmente em dois livros, que são Gautamiya Tantra e Pancharatra, Narada Pancharatra. Nesses livros vai se explorar um conceito geral de Tantra que significa expandir a percepção de onde está Deus. A palavra Tam tem essa ideia de expansão. Então você vai tentar perceber Deus onde geralmente se nega a presença dele ali. A palavra Tam também pode ser ligada a Tamas, que é escuridão. Então, Tantra nesse sentido seria a parte que a gente nega, a parte mais sombria assim de nós e da sociedade. Ela é comumente negada, mas o Tantra vai lançar luz sobre aquilo e dizer, através de alguns rituais específicos, através de uma nova abordagem, nós podemos perceber Deus aqui também nessa parte trevosa. Então vamos ver 5 elementos de Tantra que estão dentro da tradição Hare Krishna e como nós conseguimos expandir nossa percepção de Deus também para o mundo trevoso ou a parte normalmente ignorada da presença de Deus. Vamos ver. Então, já que o Tantra vai nos mostrar Deus onde aparentemente ele não está, um estereótipo aí é de que Deus está na paz, na luz, né? As pessoas procuram a religião para ter ali um ambiente silencioso, assim, né? O centro espírita, a igreja tem aquele eco, assim, da voz e tudo mais, né? Tem todo um ambiente, assim, geralmente contemplativo, ou você vai ouvir uma boa nova, né? Uma mensagem boa, que seus parentes, na verdade, não morreram, você pode entrar em contato com eles, eles estão no nosso lar, ou a boa nova de que Jesus veio e morreu pelos seus pecados, assim, algo bom aconteceu. Ou talvez você entre numa igreja que tem a teologia do coach, né? Que vai tentar te levantar aí sua autoestima, dizer que Deus está contigo, você tem que correr atrás dos seus sonhos. Então esse é normalmente o que se espera da religião. Então um elemento do Tantra é mostrar que Deus também pode estar no elemento de terror e de grande violência, assim, aquela parte que nós não queremos contemplar. Então o Bhanu Swami, na aula dele, ele disse que o terror muitas vezes do Hare Krishna está nas descrições do inferno, principalmente quando é feita por um avatar de Krishna chamado Kapila Deva. Kapila Deva faz uma descrição bem assustadora da nossa vida, assim ele já mostra que nós já vivemos o inferno só de estarmos na Terra. E depois ele descreve um inferno ainda pior para depois da Terra. Ele diz que quando a alma entra dentro do ventre, ela se arrepende, no 7º mês ela se arrepende de tudo que ela fez em vidas passadas, ela tem uma lembrança breve da vida passada, no corpo sutil, pede desculpa por tudo que ela fez e promete: nessa vida eu vou ser íntegro, nessa vida eu vou me entregar a Deus. Só que é escrito que o parto é algo tão traumatizante que imediatamente ela esquece de tudo isso. E assim que ela nasce, os astros batem nela e incutem nela todo o karma que ela deve de muitas e muitas vidas e ela começa a viver a vida dela. Ela tem traumas do ventre, que ela sentia muito calor do fogo digestivo da mãe quando comia coisas picantes, e vermes e, assim, seres microscópicos atormentavam dentro do ventre. Depois que ela nasce, é descrito que ela quer pedir ajuda, mas as pessoas não entendem. Então ela chora porque ela está com dor de barriga, e aí pensa: coitada, está com sede, dá água. Mas ela está com dor de barriga, coitada. Aí depois ela chora porque ela tá com sede, aí pensa: é sono. Aí faz ela dormir, ela chorando porque tá com sede, e faz ela adormecer. E assim ela vai percorrendo toda uma vida de sofrimento, desde a meninice até a hora da morte.
E nesse percurso ela faz muitos tipos de atividades pecaminosas, como matar animais, roubar. E aí na hora da morte é descrito que seres monstruosos a pegam e a levam para o inferno. É descrito que a passagem dela para o inferno é paga com o dinheiro que ela obteve roubando através de vários tipos de trapaças. E aí na hora da morte cães vêm mordê-la e arrastam ela por um lugar deserto com sol muito forte. E ela pede por água e todo mundo está levando ela para o inferno, nega a água para ela. E aí, quando ela chega no inferno, ela é submetida a torturas assim, excruciantes, em que ela desmaia durante as torturas, e há diferentes tipos de torturas para cada tipo de pecados. Então, se era um homem que traía sua esposa, ele é obrigado a abraçar uma mulher de ferro incandescente, e ele se queima todo naquela esfinge, até desmaiar, ele acorda de novo, é submetido a isso de novo. Quem perseguia religiosos sofre torturas de ser triturado no meio de duas pedras assim cilíndricas, ele é passado ali no meio, torturado. As pessoas que cozinhavam animais vivos são jogadas em óleo fervente, todo esse tipo de tortura. E a pessoa passa isso por milhares e milhares e milhares de anos, que da perspectiva dela equivale à eternidade. E aí depois ela tem a oportunidade de nascer de novo, geralmente ela nasce com muitos problemas. Ou então, se ela não tem a oportunidade de nascer, não tem nenhuma família assim dando boas-vindas àquela alma para ela tentar superar, ela fica no inferno e ela mesma se torna um torturador dos próximos que virão. Então, essa é uma descrição assim muito pavorosa. Então, o Tantra ele vai lidar com esses elementos. Ele vai nos lembrar da morte, ele vai nos lembrar do inferno, ele vai nos lembrar de coisas muito violentas, de como esse mundo é perigoso. Só que o Tantra vai fazer isso de uma perspectiva positiva, né? Ouça tudo isso, se apavore e evite isso, né? Entenda o mal que há em produzir mal para os outros, imaginando o mal que isso virá para você mesmo. Então todas essas histórias dos Puranas, em que te lembram da morte, da temporariedade das coisas, das consequências terríveis da maldade, seria um elemento de Tantra na imagem de a religião também. Deus também vai falar sobre terror, Deus também vai falar sobre medo, como ele fez quando ele veio como o avatar Kapila. Ele não vai só descrever coisas bonitas, o caminho do yoga, posturas físicas, o reino de Deus, Vaikuntha. Deus também vai descrever o oposto, o inferno, e isso aí é um elemento de Tantra. Outra coisa que é o mais comum de Tantra, assim, que os devotos de Krishna conhecem, é a adoração a Deus no altar com esculturas feitas de mármore ou de pedra ou de algo assim bem denso, né? Material denso. O Tantra mais famoso, então, entre os devotos de Krishna é o Narada Pancharatra, que vai abordar isso de como perceber Deus através das esculturas no altar. E por que isso é Tantra? Porque normalmente a gente entende que como Deus é espiritual, provavelmente a parte mais sutil da matéria é a que melhor pode representá-lo. Então, Deus totalmente espiritual, qual é a parte mais sutil da matéria? É o som, é o éter, né? Então, geralmente a gente tem essa ideia de que Deus ele pode ser acessado através do canto de mantras, através da leitura de livros sagrados também, né? Que é uma manifestação do som, né? O texto é simplesmente a representação fonética, gráfica, né? De sons. Então, você vai através de conversa, algo assim muito sutil, né? Ou através de meditação silenciosa, você silencia a mente, você vai perceber Deus dentro do seu coração. Então, o yoga, o esoterismo geralmente vai buscar isso, né? Deus é muito sutil, vamos perceber o que há de mais sutil e tentar manifestar Deus ali, no som, no mantra, coisas assim. Aí o Tantra vai chegar e falar, não, peraí, Deus é absoluto, Deus não é relativo, Deus não está só em uma parte da existência. E se eu te disser que Deus também pode ser contemplado em pedra, em mármore? Então o Narada Pancharatra vai dizer isso, que como Deus veio a esse mundo em diferentes avataras e está registrado a forma dele, nós também podemos meditar na forma de Deus através de esculturas de pedra. E aí vai ter toda uma ciência, uma arte complexa de como você pode fazer rituais para convidar Deus a se manifestar em um altar, em uma escultura de pedra, e ali você pode adorá-lo, oferecendo para ele flores, orações, cânticos. Porque se a gente parar para pensar, já que Deus pode tudo, então ele pode se manifestar na forma de um mantra, com certeza, o mantra Hare Krishna, por exemplo, ele pode se manifestar na forma de um livro, Bhagavad Gita,
Mas se ele pode tudo, se ele é onipotente, se tudo é ele, né? Ele permeia tudo, ele pode fazer tudo, por que Deus não poderia também se manifestar em uma escultura de pedra? Isso seria limitá-lo, né? A ideia de que, não, Deus é tão grande que ele não pode estar em um altar, é limitá-lo, né? Deus está em todo lugar, menos no altar. Não, se Deus pode tudo, ele realmente pode entrar no âmbito assim, mais denso da matéria. Se a gente for parar a pensar também em Deus se manifestando no som, assim, também não é... O som também é mais sutil, mas ele é bem grosseiro também, né? Para eu produzir esses sons aqui, quando você canta um mantra e produz algum som, imagina, o nosso sistema fonador é misturado com um sistema gástrico e sistema digestivo, aí a saliva vem junto que você comeu ontem. Imagina, você vai produzir o on, aí passa... o negócio... Eu não sou muito bom em anatomia, não, mas para pra pensar, é um negócio meio nojento, assim, tudo meio misturado. Aí passa pela sua boca você já falta 3 dentes, tem uma cárie, a língua cheia de bactéria. E assim, quem disse que o som não é limitado, né? Ou, não, a meditação é muito sutil, que é o silêncio. Imagina sua mente, para pra pensar sua mente é toda perturbada. Ela é perturbada, assim, no âmbito da mente e ela é toda misturada com fisiologia também, né? Dependendo do seu nível de cortisol, seu nível de outro hormônio, aí altera seu humor, várias coisas. Assim, a ideia de que Deus pode se manifestar na mente ou no som, porque a mente é muito sutil e pura, ou porque o som é muito sutil e puro, é meio bobagem também. A mente e o som é tão sujo e tão material quanto a pedra. Então você aceita os dois ou não aceita nenhum. Ou Deus é onipresente, onipotente, pode se manifestar no som e na pedra, ou ele não pode se manifestar em nenhum. Então o Tantra, tentando expandir nossa visão, vai dizer, é verdade, Deus está no som e na meditação, mas também na pedra. Vamos meditar em Deus na pedra. Vamos fazer uma pedra esculpida com formato de Krishna. A gente vai arrumar ferro, que é mais denso ainda do que pedra. E a gente vai pegar ferro e fazer uma flauta de ferro e colocar na mão dessa escultura de pedra. E nós vamos convidar Deus para estar naquela forma, por sua misericórdia, para meditarmos nele. Então esse aí é outro elemento de Tantra. Vamos perceber Deus na parte mais densa, porque ele também pode se manifestar ali. Outro elemento de Tantra é o sexo. É bem conhecido aí o sexo tântrico, mas na literatura Vaishnava não aparece esse tipo de sexo tântrico, que a pessoa vai ejacular e segura a energia, aí tenta jogar para o chakra de cima, esse elemento não aparece. O que aparece como sexo tântrico dentro da literatura Vaishnava é você entender que os santos celibatários são grandiosos, porque eles dedicaram toda a sua vida àquilo, ao invés de ter uma família pequena, né, com sua esposa e seus filhos, eles tiveram uma família expandida, com muitos discípulos, com muitos alunos, né, viajando para ajudar toda a humanidade. Então o Tantra vai nos dizer, é verdade que os celibatários são grandiosos, mas o Tantra quer expandir a nossa visão, né, de onde está o divino, de onde está o sagrado, e vai dizer, mas esses santos que são casados, esses santos que têm família e têm filhos, será que eles são menos santos? Então o Tantra vai lançar luz sobre essas grandes personalidades. Ele vai nos chamar a atenção que Bhaktivinoda Thakura, a Dvaitacharya, Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu, todos os avataras e santos e deuses, né, como Shiva com sua linda família lá, que tem o Ganeshinha, né, filho super popular, com seu outro filho também, Kartikeya, sua esposa sempre fiel Sati, depois se reencarna pela fidelidade como Himalayi. O Tantra vai lançar a luz para isso. Ei, mas essas famílias aqui são tão espiritualizadas quanto celibatários, porque eles também se dedicaram completamente ao bem espiritual do mundo, olharam o mundo com compaixão, entregaram o seu coração completamente a Deus, eles não são inferiores. Então o Tantra vai dizer que você pode espiritualizar a sua vida sexual quando você se submete ao sacramento do casamento, quando você é fiel à sua família, quando você gera filhos e os educa em consciência de Krishna, e você permanece junto da sua esposa, do seu esposo, para criar esse filho, que é algo demorado, né? 20, 25 anos. Então não se estimula relacionamentos curtos ou informais. Quando você segue tudo isso, o Tantra vai dizer, olha, essa vida espiritual, essa vida sexual, quero dizer, ela é tão espiritual quanto a vida de um celibatário, a vida de um monge, a vida de um sannyasi, viajeiro, ela é tão boa quanto. Então aí mais um elemento de Tantra. Abra sua mente, expanda sua percepção. Essa área que você acha que é trevosa, que é o sexo, pode ser, se ele é vivido do jeito errado,
mas vivido de jeito certo, como vemos na vida de grandes santos e avataras, como os mencionados Bhaktivinoda, Shiva, ele é tão puro quanto a escolha do celibato. Quarto elemento tântrico, nós vamos ver um total de 5. O quarto é comida. Comida pode ser tão espiritual quanto jejuns. Então muitas vezes tem-se essa ideia de que viver só de ar ou jejuar várias vezes é uma prática espiritual muito grandiosa. A gente vê isso, por exemplo, na história de Dhruva. Dhruva Maharaj foi um príncipe santo que ele fez austeridades na floresta e no começo ele comia normal, depois ele comia só um dia sim, um dia não, depois ele comia só raízes que ele encontrasse na floresta, depois ele só bebia água, depois ele só vivia de ar. Então esse tipo de história assim geralmente é tido como uau, que grande renunciante. E é verdade, né? Você renunciar o impulso da língua é algo muito difícil, né? E a mente se perturba quando você não come o que você está com vontade, e aí você conseguir dominar a mente irada. É verdade, isso tudo é um exercício yógico valioso. Agora, o Pancharatra e os livros de Tantra, de acordo com a tradição Hare Krishna, eles vão dizer que a comida pode ser tão espiritual quanto o jejum. O Tantra vai dizer que se você oferece o alimento para Deus e depois de oferecido a Deus, esse alimento está santificado, você o aceita, isso é um ato completamente espiritual, porque envolve uma relação de dar e receber, uma relação de reciprocidade amorosa com Deus. Então você pega os alimentos e oferece a Deus, primeiro você está reconhecendo que Ele é a fonte disso. E depois você reconhece que Ele é digno de adoração e alguém com quem você quer ter um relacionamento, né? Porque dar presentes é um jeito de estabelecer relacionamentos. Então há uma consciência assim, profunda no ato de cozinhar, selecionar o alimento e entregá-lo a Deus. E eu acredito que depois que Deus aceitou, esse alimento é santificado, purificado e recebe o nome de prasada. Significa misericórdia de Deus, ou pode significar também puríssimo, algo que ficou completamente puro por ter entrado em contato com Deus. E a meditação continua em você aceitar esse alimento purificado para você. Então, isso nos ajuda a nos livrar da ideia de que Deus é invejoso, ou que Ele é um senhor explorador. Não, Ele recebeu e depois Ele reciproca nosso amor e nos devolve o alimento melhorado. Então, Ele está nos dando o mesmo que nós demos a Ele, mais o elemento que é pureza. Então, simplesmente o ato de comer, que pode ser tido como bem grosseiro, ou trevoso, ou não divino, através dessa consciência de Tantra, passa a ser também um ato espiritual. Por último, expandindo aí nossa consciência com Tantra, jogando luz sobre aquilo que tem trevas, sobre aquilo que é rejeitado na sociedade, aquilo que é visto como não espiritual, nós temos as mulheres e as classes baixas da sociedade. Então, se você lê a literatura védica, os Puranas e Itihasas, você vai ver que a maioria dos protagonistas são homens. Você vai ver que a maioria dos protagonistas da história são de duas classes. Ou eles são brahmanas, que é a classe sacerdotal, ou eles são kshatriyas, são grandes príncipes. Se você conhece muitas histórias da literatura védica, puxa aí na memória. Com certeza você está lembrando aí de príncipes e sacerdotes, né? Mas o Tantra também vai nos convidar a observar que mulheres e pessoas que não são dessas duas classes, que são as consideradas mais nobres, também são muito grandiosos e nobres. O auge disso dentro da nossa tradição Hare Krishna é que para nós a personalidade mais adorável é uma mulher, que era Dharani, e ela não só é mulher, como ela é da classe fora das duas tops. Ela é da classe mercantil, né? Ela é da classe produtora de leite, ela é uma vaqueirinha. Então ela ordenha vacas, faz doces, coloca os doces na cabeça dela e sai de vendedora ambulante por aí. Ela vai andando pelas vielas dizendo, quem quer leite? Quem quer leite? E é o maior dos mantras que existem, chamado Maha Mantra, o maior de todos os mantras, é o mantra para homenagear essa mulher vaqueirinha, né? O Hare é o nome de Radharani e isso indica que nós estamos nos dirigindo diretamente a ela. Ó Arada, você é a maior yogini, você é a maior adoradora de Deus, você é o próprio Deus em um aspecto feminino. Por favor, me purifique, por favor, me ocupe a seu serviço. É isso que o mantra Hare Krishna diz. Então isso aí é um elemento de Tantra que elimina o preconceito, né? A gente geralmente tem a ideia assim, das figuras mais imponentes. A gente vai pensar, quem é o maior yogi? Aí vem na nossa cabeça Shiva, né? Ou Prahlada Maharaj.
A gente pensa assim, em grandes heróis, vão vir homens guerreiros como Arjuna, Yudhishthira, Bhishma. Esse é o tipo de coisa, né? Você vai pensar uma pessoa santa, geralmente vem a figura de um brahmana, né? Um sacerdote, um guru renunciado. E aí, de repente, a literatura sagrada vai dizer maior do que todos os yogis, maior do que Shiva, maior do que Prahlada, maior do que Yudhishthira, é aquela vaqueirinha Radharani, ela é o aspecto feminino de Deus, ela é a intimidade personificada com Deus, ela é a maior dos yoginis, ela é quem melhor renuncia tudo, ela é quem consegue centrar sua mente em Samadhi mais profundamente em Krishna de forma muito espontânea, ela quer ter mais proximidade com Krishna, assim, blow my mind, né? Assim, caramba, não tinha pensado na sacralidade feminina e na sacralidade de alguém fora das classes elevadas. Então esse é outro elemento de Tantra. Então acho que ficou claro, né, que tem o Tantra Hare Krishna e tem outra linha de Tantra que eu não conheço, mas o estereótipo que eu conheço dessa outra é muitas vezes associado a sexo ou esse contato assim com coisas de morte, né, cemitério, às vezes com magia, né, tem o Tantra da mão esquerda. Então eu não falo por eles, eu não os conheço, mas o Tantra Hare Krishna é muito fascinante, né? Ele está aí na literatura Gautamiya Tantra e na área da Pancharatra principalmente, e também está diluída por toda a cultura que Prabhupada já nos ensinou, né? O Srimad Bhagavatam, sendo o livro supremo, ele já tem tudo que os outros livros têm contido nele. Então o Bhagavatam ele já tem uma dose certa ali de Tantra, né? De glorificar mulheres, de descrever o inferno, de dizer como Deus também se manifesta em pedras. Tudo isso vai estar ali já diluído na literatura Bhagavata, né? No chamado Bhagavatam. Então é isso. Essa é mais uma parte da tradição Hare Krishna, que é muito fascinante. Espero que você tenha gostado. Eu gostei, porque eu estava procurando por essa resposta há muito tempo. Então eu estou aqui dividindo com vocês a resposta que eu encontrei. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Hare Krishna.